Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Nós estaremos lendo um texto muito conhecido de toda a igreja, mas eu creio que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Marcos, capítulo 10, versículo 46, todos encontraram? Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que ele se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido do nosso meio cristão, a qual conta a história de um cego chamado Bartimeu, a qual implorou por misericórdia, clamando fervorosamente, enquanto muitos repreendiam, mas a sua perseverança, humildade e fé inabalável cativaram a Jesus, que o curou. Nessa história nós podemos aprender muitas lições, e eu gostaria de deixar 4 lições aqui, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Porque podemos aprender nessa história inspiradora do cego, ao estudarmos sua jornada de fé, podemos extrair as lições mais profundas que nos ajudarão a crescer em nossa caminhada com o Senhor. E a primeira lição que eu queria compartilhar com os irmãos nesse texto é a respeito da perseverança na fé que ele teve. A perseverança desse homem foi algo impressionante, e podemos ver que ele tinha as suas limitações, ele tinha os seus problemas, ele tinha a sua dificuldade, a sua deficiência. A palavra nos diz que ele era um cego. Isso já limitava a vida dele, de andar, de prosseguir na sua caminhada. E por isso ele estava à beira do caminho, pedindo esmolas para tentar sobreviver e assim prosseguir na sua caminhada. Mas o que nós precisamos entender, o que as Escrituras diz a respeito da fé. E eu creio que todos aqui já sabem e conhecem de cor salteado o que significa fé, E a fé, em Hebreus, se puder colocar aí para mim, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento, das coisas que não se vê. Então, o que nos gera fé? O que nos gera fé? A palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então automaticamente nós cremos que a fé, ela vem pela palavra.
E a palavra do Senhor nos diz que quem é a palavra? Quem foi o verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós? Jesus. Aqui começa, porque quando lemos o texto, vemos que o cego, ele estava à beira do caminho, sentado com a sua vida cotidiana seguindo normalmente, pedindo as suas esmolas, vivendo de favores. Só que quando ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando, a coisa mudou, Tiago. Porque quem sabe aquele cego, ele já ouvia falar sobre Jesus, dos feitos de Jesus, os milagres que Jesus fazia, tudo quanto Jesus estava fazendo. E quando lemos esse texto e vemos mais para trás, vemos que essa foi a última viagem de Jesus a Jerusalém. Essa viagem começou em Efraim, e ele foi passando as cidades, e uma das cidades foi Jericó, e até chegar em Jerusalém. Então a multidão que seguia, era a multidão que estava indo fazer a romaria de Páscoa. E o que acontece? Quando aquele homem escuta que Jesus iria passar, gerou o que nele? O que gerou nele? A fé. Porque Jesus, ele é a palavra, o verbo vivo. Jesus, quando ele entra no negócio, as coisas mudam. Porque é ele que nos gera fé. Eu e você estamos aqui nessa noite, não é porque o pastor Mateus é um excelente pregador, e ele não é porque temos uma música legal, mas é porque Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E isso tem gerado a nossa fé, a nossa confiança de que um dia eu e você estaremos com ele na glória, e podermos ver ele face a face e agradecê-lo por tudo que ele fez por nós aqui. Então gerou essa fé nesse homem. Então Bartimeu, mesmo diante de sua dificuldade visual, não desistiu de clamar por ajuda. Ele persistiu, mesmo quando aqueles ao seu redor o repreendiam, para tentá-lo calar. O que tem te calado nesses dias? O que tem te calado? Porque muitas das vezes nós estamos como esse cego, à beira do caminho, e estamos ouvindo que Jesus está passando, só que muitas das vezes o mundo, ele vem tentando nos calar e tentando nos afligir de tal forma, para que nós não chamamos a presença do Senhor, que nós não chamamos Jesus para perto, porque sabemos que o único que pode nos curar de toda a nossa cegueira espiritual, só existe um, e o nome dele é Jesus. E o que tem te parado, o que tem te prendido, né? Pense nessa noite, será que o que tem me parado tem sido os problemas, tem sido a insegurança, tem sido as minhas limitações, tem sido a minha área financeira, tem sido os problemas que têm vindo do dia a dia, a minha depressão, a angústia, né? Os vícios? O que tem prendido você de calar e gritar por socorro? Jesus, ele está ouvindo, e nessa noite Jesus, ele está aqui, porque a palavra do Senhor nos assegura que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, assim a palavra diz. Então Jesus, ele está aqui. Então, o que devemos aprender com a perseverança na fé? Nunca deixarmos de buscar pelo Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Mesmo que tudo ao seu redor te prende e tenta impedir a sua voz de se achegar a Jesus, grite, persista, vá em frente, porque Jesus, ele está atento. Jesus, ele está atento a tudo e a todos. Então nessa noite grite,
se algo tem te parado, se algo tem tentado barrar a sua voz e tem embargado a sua voz, clame, clame nessa noite, clame por Jesus, que Ele irá ouvir a sua voz. Segunda lição que essa passagem nos traz, o poder da humildade. E isso aqui é uma das coisas mais crucial e importante nos nossos dias, a humildade. E a humildade aqui que eu trago não é a humildade de sermos, né, aquela pessoa que anda tudo trapilho, né? Não, eu estou falando da humildade de sermos dependentes de Jesus, de reconhecermos essa dependência, assim como esse cego, porque quando vemos ele chamando Jesus, ele demonstrou a profunda humildade ao reconhecer a sua necessidade e limitação. Ele se despiu do orgulho que ele tinha, da vaidade, mostrando publicamente que estava disposto a se humilhar perante o Senhor. Da mesma forma que devemos aprender a humildade e reconhecermos nossa dependência de Deus. E isso nesses dias é muito difícil, né? Essa semana nós teve o encontro dos casais e foi uma bênção. Muitas pessoas estavam aqui. E como é difícil a gente ser dependente de Deus e colocar nas mãos de Deus a nossa vida, o nosso relacionamento, os nossos negócios, porque vem um problema, a gente quer resolver com as nossas forças, vem outro problema, a gente tenta resolver, e muitas das vezes a gente não recorre a Jesus, e a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ser como criança, porque lá em Mateus 18:4, se puder colocar para mim aí, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser como criança. Por quê? Porque uma criança, ela é totalmente dependente do pai e da mãe, e eu e vocês, nós somos dependentes de quem? De Jesus. A partir do momento que nós sairmos dessa dependência, nós perdemos totalmente o nosso equilíbrio, como equilíbrio de fé, equilíbrio de certeza, porque é Deus que nos dá essa condição de sermos a cada dia cheios do Espírito Santo e a cada dia conseguir vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, aquilo que tem impedido a nossa vida de crescer. Então o que acontece? Terceira lição, a importância da fé inabalável. A fé de Bartimeu, mesmo diante das dificuldades que surgiu ao redor, ele cria que Jesus poderia curá-lo e não duvidou nem por um momento. E isso é impressionante, porque ele grita, quando ele escuta, gera a fé. Quando gera a fé no coração dele, gera uma persistência, porque ele sabia que Jesus tinha aquilo que ele precisava. Só que daí gerou um problema, Tiago. As pessoas queriam pará-lo, porque ele estava gritando tão forte que estava incomodando as pessoas que estavam ao redor. E isso gerou um incômodo nas pessoas, porque ninguém gosta de ver você gritando por uma pessoa que todo mundo quer. Todo mundo queria Jesus, todo mundo queria estar perto de Jesus. E a palavra diz que tinha uma multidão com Jesus. Só que isso não cessou e não parou ele de gritar. Pelo contrário, a gente vê que ele começou a gritar mais forte. E a partir desse momento, então Jesus escuta. E quando Jesus escuta,
o que acontece? Jesus pede para as pessoas que estavam ali trazer ele. Então, o que acontece? As pessoas vão até esse homem, a esse cego, e falam para ele, ó, levanta-te e vai, que Jesus está te esperando. Então, quando ele chega na presença de Jesus, o que Jesus fala para ele? O que queres que eu te faça? E o que ele responde? Eu quero ver. Isso tem sido a minha limitação desde sempre. Só que aqui é interessante, porque se fosse qualquer outra pessoa que estivesse passando pelo caminho, o que ele ia fazer? Apenas pedir uma esmola para alimentar a sua carne, para alimentar a sua vida cotidiana, e seguiria o caminho. Mas quando as pessoas chegam para falar com ele que Jesus estava chamando, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa do lado. E a primeira coisa que devemos fazer quando Jesus nos chama é deixar as nossas capas de lado. Porque muitas das vezes nós vestimos tantas capas que tem nos cobrido, e nós precisamos deixar tudo e ir ao encontro de Jesus. E foi assim que esse cego fez, porque ele tinha uma fé inabalável, uma convicção de que Jesus ia curá-lo. Então Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. Então Jesus, e é interessante aqui, só voltando um pouquinho, que ele chama Jesus de Rabone. E essa palavra Rabone significa meu mestre. Então, além do camarada chegar, gritar por Jesus, ele chama Jesus de meu mestre. Olha a convicção que ele foi ao encontro de Jesus. E a quarta lição aqui que nós aprendemos é o testemunho vivo do poder de Deus. Após ser curado por Jesus, Bartimeu não apenas recuperou sua visão física, mas também ganhou uma nova perspectiva de vida. E é isso que Jesus quer fazer com nós. Ele não quer apenas transformar a nossa vida, mas Ele quer transformar a nossa perspectiva de vida. Ele não quer apenas te dar aquilo que você precisa, mas Ele quer te dar aquilo que você necessita para chegar aos céus. E então, Ele se torna uma prova viva da transformação que Cristo pode realizar em nós. E aqui está a chave, porque ele foi curado. A palavra, se nós chegarmos aqui e checarmos o texto, a gente vai ver que ele foi curado. E Jesus fala para ele: a tua fé te curou, te salvou. E no mesmo instante ele foi curado. Só que a palavra do Senhor nos diz e nos mostra que ele não foi apenas curado, ele seguiu a Jesus. Ele começou a seguir a Jesus. Então, além dele ser curado, ele começou a caminhar com o Mestre. Da mesma forma, quando permitimos que Jesus entre em nossos corações e nos cure espiritualmente, nos tornamos testemunha viva do seu amor e poder impactando positivamente a vida daqueles ao nosso redor. E é isso que Jesus quer fazer de nós. Jesus não quer apenas nos curarmos, Jesus quer que nós o seguimos e sejamos uma testemunha viva daquilo que Ele fez em nós. Se eu parar para uma hora para contar a minha história para vocês, muitos de vocês ficarão chocados.
E muitos de vocês olharão para mim e falar: rapaz, eu sei como você está aí. Mas o que me fez chegar até aqui não foi porque eu era super-homem, não foi porque quando eu via minha mãe com câncer em cima de uma cama e eu com 2 irmãos pequenos para cuidar, e eu tive que vender sorvete para isso. Não foi isso que me parou. Olha que muitas vezes deu vontade de... E muitas vezes eu falei: cadê o Deus que desde pequeno, porque eu nasci num berço cristão, porque a minha mãe ela veio da magia negra, e foi uma conversão assim muito impactante, e ela sempre nos levava para a igreja e falava sobre Jesus, e falava que Deus era bom. Mas chegou um momento que ela estava em cima de uma cama com câncer, e agora? Eu tinha que vender sorvete para cuidar dos meus irmãos, e olhava aquela situação, minha mãe em cima de uma cama, meus irmãos pequenininhos, e eu tendo que trabalhar. Muitas vezes eu pensei, indaguei, falei: mas cadê o Deus que sempre eu ouvi? Cadê aquele Deus que sempre me falava? Mas a nossa fé ela não está alicerçada naquilo que estamos vivendo, assim como esse cego. Ele tinha a circunstância que ele estava enfrentando. Ele estava cego, sim. Ele vivia de esmola, sim. Mas Jesus estava passando pelo caminho. E quando Jesus passa pelo caminho, a nossa fé é edificada, porque sabemos que só Ele tem palavras de vida eterna que nos transformam. Só Ele nos leva a lugares altos que muitas das vezes a gente não imaginaria. E hoje eu olho tudo que Jesus fez na minha vida. Me deu uma família linda, tenho uma filha. Irmão, eu nunca imaginaria ter carro, mas hoje eu tenho carro. Uma pessoa que passou fome, hoje eu tenho um carro. Hoje eu estou servindo a Ele. Que privilégio. E assim foi com esse cego. Que privilégio que ele teve de naquele momento se encontrar com Jesus, à beira do caminho, pedindo as suas esmolas. E Jesus passa. Jesus não tinha visto ele, mas ele ouviu que Jesus ia passar. E nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: clame, chame a minha atenção. Porque muitas das vezes, esses dias eu estava até abrindo aspas aqui, eu estava conversando com o Tiago esses dias. A palavra do Senhor diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro. Olha que palavra linda, né? Noiva. E o que é uma noiva? Noiva é aquela pessoa que tem um relacionamento estabelecido com outra pessoa. Só que muitas das vezes a gente só quer os presentes do noivo. A gente só quer que o noivo venha e nos presenteia. E quem sabe naquele momento que o cego ele queria apenas o presente, que era o quê? Ver. Mas Jesus, além de curá-lo, deu algo a mais para ele. Foi o quê? A transformação de vida. Foi o quê? Transformar ele numa testemunha daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus é. Porque Jesus é amor. Imagina você, se fosse eu, se eu estivesse no lugar de Jesus, você acha que eu daria crédito a um cego que estava ali pedindo esmola no meio na beira do caminho com a multidão? Sinceramente, irmãos, se fosse você no lugar de Jesus, será que daríamos crédito? Será que daríamos ouvido a um louco varrido gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Será que daríamos crédito?
Será que teríamos essa compaixão? Será que teríamos esse amor? Eu falo por mim, eu não. Eu seguiria meu caminho normalmente. Para que eu ia ter esse incômodo, né? Mas porque Jesus, Ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus, Ele veio para cegos, como eu, como você, sem perspectiva de vida. Sim, sem perspectiva de vida. As pessoas olham para nós muitas das vezes e falam: rapaz, o Tiago. E aí foi isso que aconteceu com a minha vida. Rapaz, os filhos da Dalva, ou vai ser marginal, ou vai ser um cara que não vai dar nada aí, ou vai morrer, vai fazer qualquer outra coisa. Mas quem encontra Jesus, nada mais importa, irmãos, porque eu tenho dentro de mim a convicção que eu sou a noiva de Cristo, noiva de Cristo, apaixonada pelo noivo, que o desejo, o anseio é estar com o noivo. Só que muitas das vezes nós nos esquecemos disso, porque é pouca coisa, às vezes na nossa percepção. Mas Jesus chamou eu e você para sermos uma carta viva, uma carta que foi escrita não com letras igual aqui, não, mas foi escrita pelo próprio sangue de Jesus, derramada naquela cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. E foi esse amor que encontrou esse cego e trouxe uma nova perspectiva de vida para ele, porque agora ele não precisava mais viver de esmolas, porque agora ele via para onde ele estava indo, agora ele poderia trabalhar, agora ele poderia fazer as coisas que impediam ele de ter uma vida digna. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Ele te dá vida para você se tornar digno de ser chamado filhos de Deus. Filhos de Deus. Não é para te formar, não é para te fazer rico, não é para te fazer pessoas amantes de si mesmos, mas para te tornar filhos dependentes de Deus, filhos que amem a Deus. É por isso que Jesus, Ele resume os 10 mandamentos em 2, que é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E eu sempre falo para as pessoas que nós precisamos amar a Deus, porque amar os nossos próximos será uma consequência disso. Porque quando amamos a Deus, eu não consigo olhar como Jesus olhou esse cego e deixar ele da mesma forma. Eu não consigo olhar o meu irmão passando por necessidade e deixar ele da mesma. Então eu quero te dizer nessa noite, assim como essas 4 lições que eu deixei aqui para vocês: a perseverança na fé, o poder da humildade, a importância da fé inabalável e o testemunho vivo do poder de Deus. Que tudo isso venha a ser a nossa base para quando nós se achegarmos a cada vez mais a Jesus, nós possamos mostrar para as pessoas que essas 4 lições que Jesus está fazendo em mim, pode ser feito nela também. E foi isso que aconteceu com esse cego. Ele começou a seguir Jesus pelo caminho e seguiu e foi junto com Jesus. Hoje Jesus fala para mim e para você: pegue na minha mão e vamos, siga-me. Nessa noite Jesus, Ele abre a nossa visão para ver a beleza dEle, para contemplar a beleza dEle. E Jesus é lindo.
tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele fez por esse cego, pode ter certeza que esse cego o seguiu, não foi porque ele queria mais os presentes de Jesus, mas foi porque ele reconheceu que verdadeiramente o Rabone que ele falou se tornaria na vida dele. E é isso que Jesus tem que ser para nós, o nosso Rabone, o nosso mestre. Porque a gente só aprende com o mestre. E Jesus está nos ensinando todos os domingos aqui. Jesus está nos ensinando todos os dias. E Jesus me ensina todos os dias quando eu levanto, que a misericórdia dele veio sobre mim mais um dia. Porque eu estou vivo. Porque eu tenho alimento. Minha família está bem. Estamos bem. E nessa noite nós estamos aqui reunidos para engrandecer esse mesmo Jesus que curou esse cego e trouxe uma nova perspectiva de vida para ele, e também trouxe uma nova perspectiva de vida para mim e para você. E que há 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário por um pecador como eu e como você, sem pedir nada em troca. Que teve misericórdia daquele ladrão que estava do lado, mesmo em um momento de lamento e de dor, ele teve misericórdia. É esse mesmo Jesus. Então, que Jesus venha ser o nosso tudo, que a nossa fé verdadeiramente venha ser alimentada por essa palavra, o Verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Então,